Gente, Pedro Coelho aqui na área. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês um diagrama que é muito útil para todos os componentes curriculares e que eu uso bastante nas aulas de história, chamado diagrama do peixe. Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui e conforme for apresentando, gente, existem inúmeras formas de você trazer isso para a sua realidade de sala de aula. Olha lá. Então aqui acredito que esteja aparecendo para vocês, tá? O diagrama do peixe. E aí você pode desenhar na lousa, pode pedir para os alunos confeccionarem, fazerem um peixe bem bonitinho. A cauda aqui diz respeito a como as coisas estavam. Em cada uma dessas espinhas você coloca uma causa que levou à grande consequência, ao grande efeito que você quer destacar com os alunos. No caso aqui eu quero falar que como que estava a história mundial. Você tinha uma estrutura chamada normalmente de antigo regime ou absolutismo, em que os reis eles tinham bastante poder, eles tinham bastante influência sobre o clero, sobre a nobreza, sobre a burguesia, sobre toda a sociedade de modo geral. Isso é chamado de absolutismo, que teve o seu auge aí no século XIV, no século XV, no século XVI, sobretudo ali na Europa. Algumas coisas aconteceram para acabar com essa estrutura e começar uma nova, né, em que os reis teriam menos poder. Algo que aconteceu foram as revoluções iluministas na Europa. Essas revoluções iluministas elas vão questionar se de fato aquele rei é uma pessoa que foi colocada ali por Deus. Se Deus existe e se Deus ele tem tanto controle assim nos governos. Se essa mistura de Estado e igreja, se a igreja pode de fato dizer que toda autoridade foi constituída por Deus. Será que a igreja, será que Deus ele tem essa preocupação? Os iluministas eles vão questionar a autoridade da igreja, a autoridade do monarca e a autoridade de ambos. Houve várias revoluções nessa direção. Revoluções na Inglaterra, por exemplo, que foram revoluções iluministas. Nós tivemos também a Revolução Francesa, que culminou no Napoleão Bonaparte ali em 1799, né? Napoleão Bonaparte foi a cereja do bolo da quebra dessa estrutura absolutista. Então a gente está falando de uma transição governamental em que os reis, que terminaram a Idade Média ali no século XIV, século XV, com muito poder, com muito prestígio, com muita influência, muito poder concentrado, centralizado, e agora isso vai definhando, vai decaindo, o republicanismo vai ficando cada vez mais evidente, mais forte, e tem o seu auge na figura imperial do Napoleão Bonaparte. Nós tivemos no Brasil várias revoluções emancipacionistas, influenciadas por essas revoluções que houve na Europa, influenciadas por todo o Império Napoleônico. Nós tivemos várias revoluções emancipacionistas em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais, isso no século XVIII, século XIX. O Brasil ele vai ter o seu rei vindo para cá por conta de uma fuga estratégica contra o Napoleão Bonaparte, e em 1808, no Rio de Janeiro, chega a coroa luso-brasileira, mudando completamente as características do Brasil. Em 1820, as cortes de Lisboa, influenciada pelas ideias iluministas, agora chamadas de ideias liberais, é como se fosse a evolução do iluminismo, agora no início do século XIX, vão exigir que o rei luso-brasileiro volte para Portugal, e eles querem que o Brasil volte a ser uma mera colônia de Portugal. No dia E isso vai levantando, vai trazendo nos brasileiros, que agora já estão formando sua própria identidade, uma separação, né? Um sentimento de que nós somos um país diferente de Portugal. E algumas pessoas vão ser fundamentais para isso. Dom João, quando volta para Portugal, deixa o seu filho Dom Pedro I aqui,
Dom Pedro I, juntamente com o seu braço direito, o grande José Bonifácio, juntamente com a sua esposa Maria Leopoldina, vão protagonizar a independência no Brasil. Então, por conta de todas essas causas, nós temos que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil conquistou sua independência, quando Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, fez o famoso brado de que tirem os seus brasões, soldados. A nossa divisa de agora em diante será independência ou morte. Ou nós somos independentes e estamos dispostos a lutar por isso. Então, esse diagrama do peixe, ele é focado principalmente para a história, mas você, professor de qualquer matéria, dá para adaptar. É bem legal eles tanto fazerem a confecção, depois colocarem no mural da sala e assim por diante. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Até um próximo.